meditar com você num texto de João 10, que é uma passagem muito bonita, que Jesus se revela o pastor, Jesus se revela a porta, e é algo para mim delicioso, né? Saber que a gente tem pastor, que a gente tem a porta, tem uma saída, né? Tem um caminho, ficar livre disso aqui, dessas coisas, desconectar dessa realidade. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu queria falar sobre a autoridade da graça, sobre a autoridade de Jesus. No capítulo 10, no 17, no 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Depois que ele fala de ser o bom pastor, depois que ele fala de ser a porta, ele fala sobre isso aqui, sobre essa autoridade da graça, sobre a autoridade dele para consumar o sacrifício, o resgate. E logo depois há uma grande dissensão entre os judeus. Pudera, né? Também depois dele dizer essas coisas todas. Mas eu quero frisar nessa parte da autoridade, que é uma coisa que eu sempre tenho prazer enorme de falar, de colocar, da grandeza do sacrifício de Jesus e da grandeza da autoridade dele. Porque ele, sendo Deus, não usou a imagem de ser Deus, não usou a autoridade de ser Deus. Ele se esvaziou, se fez homem, ele se esvaziou, deixando a divindade dele lá no céu, se tornou um negocinho minúsculo, entrou no ventre de mulher, nasceu como homem, viveu como homem, sentiu as coisas que uma pessoa sente, as dores, as necessidades, e se entregou na cruz voluntariamente. Isso é algo tremendo, porque apesar dele ter vivido como homem, ele viveu uma vida em 100% de comunhão com o Pai. Aí algumas pessoas podem pensar assim: não, mas ele não é fácil para ele não pecar, né? Foi fácil para ele passar a vida sem pecar. Não foi fácil não, irmão. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi testado, o diabo já começou logo testando, né? Porque já vinha há muito tempo, como se esperava a vinda dele. Lembra lá o morticídio, lá na época do nascimento de Moisés? Toda vez que falava vinha, aí inferno e polvorosa, o inferno não sabia quem nem quando. Então, quando eles começam logo a testar: se tu és. O diabo queria saber quem ele era, se era ele mesmo. João mandou perguntar: és tu mesmo ou vamos ter que esperar outro? O diabo começou a perguntar antes: és tu mesmo ou a gente ainda vai esperar um pouquinho mais? Né? A gente ainda vai ter uma folguinha aí de tempo. Se tu és. E Jesus sempre na palavra respondendo, né? E a palavra diz que ali, depois daquela tentação, os 40 dias, o diabo ficou esperando o tempo oportuno. Não é que ele não tenha mais tentado, tentou, mas não conseguiu, porque Jesus viveu uma vida de intimidade com Deus, porque ele se voluntariou. Quando a gente estudou o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a gente viu que os sacrifícios que eram feitos anteriormente, antes de Jesus ter vindo, os sacrifícios, eles eram extremamente limitados. Limitados por quê? Porque o sumo sacerdote era limitado. Ele, sumo sacerdote, era um homem limitado, ele tinha pecados, ele tinha fraquezas, como qualquer outro homem. Então ele já começava o sacrifício primeiro por ele, antes de tudo por ele, porque ele sabia quem ele era.
E até tinha um negócio, uma cordinha amarrada no pé dele, porque se ele entrasse e tombasse lá, porque só podia entrar lá quem tivesse purificado, tinham que puxar ele pela cordinha, porque senão ele ia ficar morto lá dentro. Quem é que ia entrar para pegar ele? Ninguém podia entrar. Então o sacrifício era limitado, nesse aspecto do sumo sacerdote. E limitado também, porque os animais que eram sacrificados, vamos supor que fossem até como regia a lei, sem defeito, sem mácula, sem nada. E a gente sabe que o comércio no templo era uma picaretagem, né, com relação a isso, para tirar grana das pessoas, mas vamos dizer que o animal fosse perfeitinho, tal como mandava a lei. Mas o sangue daquele animal, ele era limitado, porque aquele bichinho ali não tinha consciência do que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele estava apavorado, porque o bicho sabe quando vai morrer, né? E ele estava apavorado, e a matança não era de um só, era uma matança, um negócio meio brabo. Então, até o cheiro de morte, os bichinhos já estavam apavorados, já estavam, né? Que nem os bichinhos queriam morrer por nós. Nem eles. Eles morriam porque não tinha outro jeito, mas eles não queriam, não. Então era limitado. Então aquele sacrifício, ele era temporário, aquilo durava um ano. Todo ano aquilo tinha que ser repetido. E toda vez que era repetido, se relembrava todos os anos anteriores. Né? Se a pessoa tinha 50 anos, quando ela fosse fazer o sacrifício daquele ano, né? Tinha que fazer pelos 49 anos anteriores, para cobrir, porque era limitado. O sangue de animais só cobria. Mas Jesus não, Jesus veio totalmente imaculado, porque ele escolheu não pecar, ele escolheu viver em intimidade com o Pai. Ele não cedeu a nenhuma das tentações. Apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, ele foi um homem de muitas dores, como diz a palavra, apesar de ter sido tentado, mas ele não pecou. Então, sem defeito, sem mácula. E voluntário, é isso que ele está falando aqui. Eu espontaneamente a dou. Ele foi porque quis. Ele pagou a minha dívida e a sua. Ele morreu no meu lugar e no seu, porque o salário do pecado é a morte, porque quis. Ele voluntariamente fez isso. Então, o sacrifício foi totalmente suficiente, porque ele foi voluntário, ele foi sem mácula, e ele é o sumo sacerdote, também não tinha que sacrificar por si mesmo. Tanto que quando ele foi batizado no batismo de arrependimento, no batismo de João, João mesmo falou, tu? Ele falou, não deixa, João, para se cumprir a lei. Como é que ele ia participar do batismo de arrependimento se ele não tinha do que se arrepender? Né? Mas era para que se cumprisse a lei. Ele falou, tá bom, deixa, João, vamos cumprir Ele veio para cumprir a lei. E cumpriu toda. Pagou até o fim. E cumpriu completamente. Por isso que ele diz, está tudo consumado. Que ele cumpriu tudo. Tudo. Quem vivia pela lei tinha que guardá-la toda. E ninguém conseguiu, só ele. O que estou querendo dizer com isso? A gente já teve uma outra mensagem que a gente fala da grandeza do sacrifício. Quanto mais a gente toma consciência de quem a gente é e de quem ele é, maior fica a dimensão para a gente da grandeza de Deus e do sacrifício dele, a despeito da gente nem entender direito. A gente tem uma nesgazinha, a gente tem um vislumbre, mas a gente não consegue, porque nós somos limitados, por N motivos, nós somos limitados. Então, mas quando a gente vê que a gente é um pozinho, que a gente é barro, e que essa casca aqui, para a qual a gente dá tanto valor, é o que menos interessa na história, o que interessa é espírito e alma, isso aqui é uma casca temporária, que a gente dá tanto valor, que a gente supervaloriza,
e olha para a grandeza dele, a dimensão do que ele fez, conforme a gente vai tendo consciência disso, aí a gente vai percebendo a autoridade dele, a gente vai percebendo a grandeza do que ele fez por nós. A gente percebe a grandeza da autoridade, da graça. E isso vai crescendo, a coisa vai tomando proporções cada vez maiores conforme a gente vai crescendo em intimidade com ele. Mais a gente vai vendo que não é nada, mais a gente vai vendo que depende inteiramente dele. E essa grandeza, essa autoridade, ela é extremamente relativizada quando eu digo a gente, eu estou falando de a gente que frequenta igrejas, né? Quando a gente relativiza quando a gente começa a dizer, não é bem assim, não é isso tudo, né? Diz para não pecar, mas, poxa, ele sabe que a carne é fraca, ele mesmo falou, ele mesmo disse, a carne é fraca. Ele conhece a minha natureza, ele me criou, ele me entende, ele entende sim, ele conhece sim. E exatamente porque ele entende, porque ele conhece, porque ele entende, muito mais até do que a gente conhece, do que a gente entende, é que ele veio para mudar a nossa natureza, para nos dar uma nova natureza, para nos dar uma nova dimensão, uma nova vida, para desvincular a gente dessa vida natural, em que a gente é escravo do pecado, e nos dá uma nova vida, a vida espiritual, que é uma vida que está livre, porque diz, pecado não terá mais domínio sobre vós. Viramos super-homens? Não viramos super-homens. Mas agora a gente tem a consciência do pecado atinge um outro nível, e a gente tem como rechaçar, porque agora o Espírito habita em nós. Ele é a capacitação para nos dar uma nova consciência, uma nova dimensão e nos capacitar a resistir, a rechaçar aquele mal. E as pessoas fazem da autoridade, da grandeza, do mistério revelado em Cristo, do sacrifício da cruz, da ressurreição como prova de que estava tudo pago, nos deu o selo do Espírito, e as pessoas fazem disso tudo uma coisa muito barata, muito vulgar, porque tira essa grandeza quando diz, não, ele me entende, eu faço do jeito assim, Deus sabe que é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Ele sabe sim, irmão, ele sabe sim, é por isso que ele veio mudar. E é por isso que quando desconhecer, não é só, eu falo isso, as pessoas contam um testemunho de uma desgraceira enorme, de assim, Jesus, aí eu entreguei minha vida a Jesus, pronto, acabou. Não, agora é que o negócio vai começar. Você não entrega a sua vida a Cristo e a tua vida continua caminhando naquela desgraceira, ou segundo os valores, os padrões que tinham antes. Agora é nova criatura e tudo se fez novo. Se não é nova criatura e se as coisas não se fizeram novas, há algum problema, e não é da parte dele. É sempre da nossa parte. E não nos rendermos de fato, não aceitarmos o senhorio dele, o comando, a direção, a autoridade dele. Ah, mas até aqui eu fui senhora da minha vida, até aqui quem decidiu fui eu, até aqui quem resolveu fui eu, pois é, até aqui. Mas daqui para frente, eu entrego na mão dele. É difícil? É, porque essa carninha aqui, a gente tem falado muito, essa casca aqui, não se converte. Ela vai gritar, ela vai dizer, vai lá e resolve do teu jeito. Você que sabe, você sempre fez, você sempre se virou. Mas aí você pega a sua carninha e fala para ela, cague-se toda a carne diante do Senhor. Eu quero ouvir o que ele vai me dizer. Senhor, o que é para fazer? Pode ter certeza, é bem diferente do que você queria fazer. É bem diferente. Ah, mas ele sabe que eu não aguento, ele sabe que eu não consigo.
É por isso que ele te deu o Espírito Santo, é para você aguentar, é para você conseguir. Não é você não, você, eu e qualquer um. Não é. O Espírito Santo é o quê? É uma alegoria? É pra gente gritar, glória a Deus, aleluia, ficar pulando? Não vulgariza, não torna medíocre algo que é tão grande. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para mudar a sua vida, a minha vida, se assim nós dispusermos nosso coração para Ele. Senhor, está aqui, ó. Daqui não provém nada de bom. Eu preciso de Ti, da Tua unção, da Tua direção, para fazer algo novo, para fazer algo bom. Que todo dom, todo talento, toda coisa boa, todo dom perfeito é graça de Deus, é presente de Deus. Não mereço, você não merece, ninguém merece. Então não faça pouco da autoridade, da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus. Não faça pouco e nem faça a distorção de usar isso como pretexto para você pecar. Ah, não, realmente ele é bom, ele é santo, não, Deus é misericórdia, ele me entende. Aí ele passa a mão na minha cabeça, passa a mão não, irmão. Deus é santo e justo. E não se escarnece de Deus. Pensa bem nisso. Deus é misericórdia, é graça, é amor, é bondade, mas não se escarnece de Deus. Não se escarnece com Deus. Com Deus não se brinca, porque Ele conhece o intento do nosso coração. Ele disse que, se você for lá em Romanos, Paulo diz que no dia que os judeus julgar, mais ou menos assim o versículo, né? No dia do juízo, no dia que for julgado, todos os homens forem julgados, aí ele diz assim, julgado o intento do seu coração. Então não pensa que ele vai julgar o que você fez para fora, o que você mostra, sabe? O teu cabelo, a tua roupa, o teu sorriso de plástico, sabe? Nem a tua cara de pau. Ele vai julgar os intentos do teu coração. É por isso que o perverso, aquele cara que a gente diz que tem mais é que morrer, por isso que tem chance para ele. Porque ele, na verdade, ele está olhando, é lá dentro. É lá dentro, é um intento do coração. Então, com Deus não se brinca. Ele é bom, ele é graça, ele é misericordioso, ele é tardio em se irar, porque ele está sempre dando tempo, está sempre dando oportunidade, está sempre dando chance. Ele desperta a consciência, ele inscreveu aqui nas tábuas de carne, ele desperta a consciência, ele desperta o entendimento, ele vai falando, ele cutuca, ele fala, ele grita, ele fala de qualquer jeito. Ele usa, ele é infinito, é multiforme graça. É infinito ou é infinita a capacidade dele de se revelar. E o prazer dele disso. Então, não escarnece, não faça pouco. Seja quente ou frio, mas não seja morno. Não fica aí nesse... Não é mais ou menos, não é assim. Não faz isso não, irmão. É pior. É melhor ser frio. É melhor ser frio. Porque ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a vontade de mudar a tua vida. Só depende de você querer. Isso ficou na tua mão. A escolha. Qual caminho que você vai seguir? Pensa nisso. Medita nisso, lê os evangelhos, começa em Mateus. Se você quiser colocar alguma coisa pra gente, entra aí no e-mail, né? pitadadesal@gmail.com. Deixa o teu comentário, deixa a tua reflexão, compartilha com a gente aquilo que Deus tem falado contigo. Vai ser um prazer enorme pra gente estar entrando em contato direto com você por e-mail.
e desfruta da graça maravilhosa, da bondade de Deus, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Beijo. Tchau.